Eu sou policial há mais de 15 anos. Durante esse tempo, já vi coisas que fariam a maioria das pessoas perder o sono. Mortes violentas, corpos mutilados, cenas de crime que pareciam saídas de um pesadelo. Eu já fui chamado para investigar assassinatos brutais, acidentes grotescos e resgatar vítimas de situações terríveis. Nada me preparou para o que eu testemunhei naquela noite. Na pequena cidade, um lugar tranquilo, cercado por florestas densas e colinas. Nada demais acontece lá. É uma cidade que poderia facilmente passar despercebida. Foi numa noite de outono, uma daquelas noites em que a neblina cobre tudo e o ar fica pesado, que recebi uma ligação de emergência. O despachante estava claramente abalado, o que era incomum. Havia algo em sua voz, um tremor que me deixou alerta. "Temos um 911 na Casa da Colina", disse ele. Algo está muito errado lá. A Casa da Colina é uma mansão antiga, construída no final do século XIX. Ela sempre teve uma reputação sombria entre os locais. Dizem que era assombrada, que coisas ruins aconteciam lá. Os moradores mais antigos contam histórias sobre gritos vindos de dentro da casa, mesmo quando estava desabitada. Nunca acreditei nessas coisas. Eu lidava com fatos, não com superstições. Ao chegar ao local, percebi que algo estava muito errado. As luzes da casa estavam acesas, mas nenhuma alma viva à vista. Um silêncio mortal pairava no ar, apenas quebrado pelo vento que soprava entre as árvores. Entrei na casa, a porta estava destrancada e o ranger das dobradiças ecoou pelos corredores escuros. As primeiras salas estavam vazias, mas à medida que me aprofundava, comecei a sentir um frio que não era apenas físico. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de algo maligno. Foi quando ouvi um som baixo, quase um sussurro. Segui o som até um quarto no final do corredor. Uma das portas estava entreaberta, revelando uma cena que jamais esquecerei. Ali, no centro do quarto, havia 5 crianças, mortas. Seus corpos estavam dispostos em um círculo, mãos dadas, com expressões de puro terror em seus rostos pálidos. O que quer que as tivesse matado não deixou marcas visíveis, mas o pior ainda estava por vir. De repente, a temperatura no quarto caiu drasticamente. Meu hálito se transformou em vapor, e então eu vi. No canto do quarto, uma figura nebulosa quase translúcida. Era uma mulher, ou ao menos parecia ser. Seus olhos eram 2 buracos negros, vazios, que pareciam sugar toda a luz ao redor. Ela me encarou e, naquele instante, senti algo que nunca havia sentido antes. Puro, absoluto medo. Eu tentei recuar, mas meus pés estavam presos ao chão, como se algo invisível estivesse me segurando. A aparição começou a se mover em minha direção, flutuando sobre o chão, e eu pude sentir um frio glacial me invadindo, como se cada célula do meu corpo estivesse congelando de dentro para fora. E então, a coisa falou. Não com palavras, mas com uma voz dentro da minha cabeça. Era uma cacofonia de sussurros, gritos e lamentações, todos dizendo a mesma coisa. Eles são meus agora. Foi então que percebi. Aquelas crianças, elas foram atraídas para aquela casa por algo que não era humano. Algo que as possuía, que as torturava e que, de alguma forma, as mantinha presas naquele lugar. A entidade queria que eu soubesse disso, que eu sentisse o desespero delas. E por um momento eu pensei que também seria levado, que eu também acabaria como elas. Não sei como consegui me mover, mas de repente me vi correndo pela casa, saindo pela porta da frente e tropeçando nos degraus da varanda. Entrei no carro e acelerei para fora de lá sem olhar para trás. Os relatórios oficiais que preenchi depois daquele incidente falam de uma morte inexplicável das crianças. Mas sei a verdade. Nunca mais voltei àquela casa, e sempre que penso nela, sinto um arrepio na espinha. Sei que o que vi naquela noite vai me assombrar até o fim dos meus dias. E mesmo agora, às vezes, eu ainda ouço aqueles sussurros no silêncio da noite, como se a coisa ainda estivesse me observando, esperando por mim.
Trabalho como policial há muito tempo. Não é um trabalho fácil, mas é o que escolhi para a minha vida. Nesse tempo já vi coisas que a maioria das pessoas só conhece por filmes ou notícias sensacionalistas. Eu lido com o pior da sociedade, todos os dias. A violência, o desespero, a morte, tudo faz parte do meu cotidiano. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquela noite. Era uma quinta-feira, início de novembro. O turno da noite geralmente é mais calmo, mas às vezes pode ser surpreendentemente movimentado. Naquela noite, eu estava patrulhando um bairro residencial de classe média, um daqueles lugares onde as pessoas raramente trancam as portas e onde as crianças ainda brincam nas ruas até o anoitecer. Tudo estava quieto demais, o tipo de silêncio que faz a gente sentir que algo está prestes a acontecer. Foi então que o rádio apitou com uma chamada de emergência. Uma mulher, em completo desespero, ligou dizendo que havia algo ou alguém na casa dela. Ela falava rápido demais, quase incoerente, mas as palavras que consegui captar foram meu filho, gritos e não é humano. Minha mente tentou encontrar uma lógica, pensando que poderia ser um invasor, alguém drogado, alucinando, mas algo na voz dela me deu um arrepio na espinha. Cheguei à casa em poucos minutos. Era uma residência típica, com uma cerca branca e luzes do lado de fora. Nada parecia fora do normal, exceto pela porta da frente que estava aberta, balançando lentamente com o vento. Saí do carro e chamei reforço, mas não esperei por eles. Entrei na casa com a mão na arma, pronto para qualquer coisa. O que vi lá dentro foi o começo de um pesadelo. A sala estava escura, exceto pela fraca luz da TV, que piscava sem imagem, apenas estática. Chamei pela mulher, mas não obtive resposta. Tudo estava em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que grita dentro da sua cabeça. Subi as escadas, de onde achei que vinha um som, baixo, como um sussurro. A porta no final do corredor estava entreaberta, uma luz fraca escapando por ela. Quando me aproximei, o som ficou mais claro. Não era um sussurro, mas sim um choro baixo, angustiado. Entrei no quarto com cautela, e o que vi ainda me atormenta. A mulher estava sentada no chão, de costas para mim, balançando de um lado para o outro, com algo nos braços. O que ela segurava parecia ser um cobertor, embrulhado, como se estivesse protegendo algo. Chamei por ela, tentando manter a voz calma, mas quando me aproximei, percebi que algo estava terrivelmente errado. O quarto estava completamente desarrumado, com móveis virados e marcas estranhas nas paredes, como se algo ou alguém tivesse rasgado a tinta com unhas afiadas. Mas o mais perturbador era a temperatura. Estava gelado, como se o inverno tivesse entrado naquele quarto sozinho. Quando me abaixei para falar com a mulher, ela finalmente virou o rosto para mim. Havia lágrimas escorrendo por seu rosto pálido, mas o que vi nos olhos dela era puro terror, algo que nunca vou esquecer. Ela sussurrou algo que me gelou até os ossos. Ele disse que quer levar meu filho, mas ele não é meu filho. Confuso, olhei para o embrulho em seus braços, e quando o cobertor deslizou para o lado, revelando o que estava dentro, senti meu coração parar. Não era um bebê. Era difícil de descrever. Algo estava ali, algo que se parecia com uma criança, mas não era. Seus olhos eram completamente negros, vazios, como duas cavernas sem fundo. A pele era cinzenta, fina como papel, e sua boca. Aquele sorriso distorcido, como se soubesse de um segredo terrível. Me afastei instintivamente, meu cérebro lutando para entender o que estava vendo. Naquele momento, o bebê se virou lentamente para mim e começou a rir. Uma risada aguda, quase metálica, que não parecia humana. Minha mente entrou em pânico. Peguei a mulher pelos ombros e a puxei para fora do quarto, correndo escada abaixo. Tudo parecia um borrão, até que estávamos do lado de fora e eu liguei as sirenes do carro sem pensar, apenas tentando afastar aquele som da minha cabeça. Minutos depois, os reforços chegaram. Expliquei o que pude.
mas era óbvio que ninguém acreditaria na verdade. Fizeram uma busca na casa, mas o bebê não estava mais lá. Encontraram apenas um quarto vazio e as marcas nas paredes, que pareciam ainda mais profundas, como se algo tivesse arranhado desesperadamente para sair. A mulher foi levada para o hospital psiquiátrico local, em estado de choque. Nunca mais a vi. O relatório oficial falava de uma alucinação coletiva, provavelmente causada por algum tipo de gás vazando na casa, mas eu sei o que vi. E às vezes, à noite, quando estou sozinho em casa, ainda ouço aquela risada ecoando nos cantos da minha mente. Isso me faz pensar: o que era aquilo? E será que um dia voltarei a encontrá-lo? A ideia me assusta mais do que qualquer coisa que já vivi em todos esses anos de trabalho, porque no fundo, eu sei que não era algo deste mundo. E sei que, se cruzar meu caminho de novo, posso não ter a mesma sorte. Ser policial no Brasil não é fácil. A gente vê de tudo. Já trabalhei em casos de homicídio, assaltos, desaparecimentos. A lista é interminável. A violência no nosso país não é novidade para ninguém, mas há coisas que você não aprende na academia, coisas que nenhum treinamento pode te preparar. Recentemente, vivi algo que mexeu profundamente comigo. Um caso que, sinceramente, eu preferia nunca ter respondido. Era uma madrugada de inverno, em uma cidade do interior de São Paulo. A delegacia estava tranquila, nada fora do comum, até que recebemos uma chamada estranha. Uma senhora que morava sozinha em uma fazenda a uns 15 quilômetros do centro ligou dizendo que estava ouvindo vozes no meio do mato, próximas à casa dela. Ela dizia que parecia que alguém estava chorando, implorando por ajuda. A princípio, pensei que poderia ser algum indigente ou mesmo alguém tentando roubar a casa dela. Mas algo na voz daquela senhora me deixou em alerta. Ela estava claramente apavorada, quase paralisada de medo. Fomos até lá, eu e mais um colega, achando que seria um caso simples, mas o que encontramos foi bem diferente. Chegamos à fazenda por volta das 3 da manhã. O lugar era afastado, isolado por uma estrada de terra esburacada e cercado por mata densa. Quando estacionamos a viatura, a senhora estava na varanda, tremendo, segurando um terço com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Nos contou que os sons começaram logo depois da meia-noite e que foram ficando cada vez mais altos. Disse que, ao tentar olhar pela janela, viu sombras se movendo na direção do antigo galpão que ficava a uns 200 metros da casa. Fui com o meu colega em direção ao galpão, iluminando o caminho com nossas lanternas. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de nossos passos na terra e nas folhas secas. Mas à medida que nos aproximávamos, começamos a ouvir algo. Era um som sutil, quase imperceptível no começo, mas foi ficando mais claro. Choros, murmúrios, como se várias pessoas estivessem sofrendo ao mesmo tempo. Olhei para meu colega, que estava claramente desconfortável, e seguimos em frente. Quando chegamos ao galpão, a porta estava entreaberta, rangendo suavemente ao vento. O lugar estava em ruínas, com paredes de madeira apodrecida e telhas caídas. O cheiro de mofo e de algo podre pairava no ar, fazendo meu estômago revirar. Ao entrar, vi que o chão estava coberto por restos de feno e sujeira, mas o que chamou nossa atenção foi uma escada que descia para um porão. Os sons ficavam mais fortes conforme descíamos. Uma mistura de choro, risos infantis e algo que soava como um cântico, repetitivo, em uma língua que não consegui identificar. O porão estava praticamente às escuras, mas o que nossas lanternas iluminaram fez meu sangue gelar. No fundo do porão, havia um círculo desenhado no chão com algum tipo de tinta escura, quase preta. Dentro dele, havia pequenas ossadas, provavelmente de animais, mas o pior era a parede. Estava coberta de símbolos que pareciam ter sido arranhados com unhas, alguns deles ainda frescos. Mas o mais perturbador foram as fotos.
Havia dezenas de fotos de crianças, pregadas na parede com pregos enferrujados. Algumas delas bastante recentes, outras tão antigas que já estavam desbotadas. No centro do círculo, havia um boneco de pano, rudimentar, com olhos feitos de botões e uma boca costurada. O boneco estava ensopado, e o cheiro de sangue fresco era inconfundível. A essa altura, os sons estavam ensurdecedores, como se estivessem todos ao nosso redor, gritando, chorando, rindo. Foi quando percebi que algo estava profundamente errado. Não havia ninguém ali, nenhum sinal de vida, mas a sensação de que não estávamos sozinhos era esmagadora. De repente, meu colega começou a gritar, apontando para a escuridão no canto do porão. Iluminei com a lanterna e vi... não sei ao certo o que era. Uma figura humanoide, muito alta, magra, com braços desproporcionalmente longos e uma cabeça inclinada para o lado, como se nos observasse com uma curiosidade sinistra. Os olhos eram apenas buracos negros, vazios, mas parecia que nos encaravam, nos penetravam. A coisa se moveu de forma errática, quase como se estivesse flutuando, e naquele momento senti um frio glacial me envolver. A voz da senhora ecoava na minha mente, dizendo que aquilo que estava na fazenda não era humano, que era o mal em sua forma mais pura. Não lembro exatamente como conseguimos sair de lá. Tudo é um borrão na minha memória, mas sei que saímos correndo, sem olhar para trás. Voltamos para a viatura, ofegantes, e encontramos a senhora já dentro de casa, trancada, rezando alto. Decidimos que era melhor não contar a ela o que vimos, mas sabíamos que ela já tinha ideia. Fizemos o relatório mais frio e técnico possível, omitindo os detalhes, alegando que não encontramos ninguém, apenas sinais de vandalismo. A verdade? Ela ficou ali, naquela fazenda, naquela noite. Desde então, evito pensar muito nisso. Às vezes me pego revendo as fotos que estavam naquele porão, tentando encontrar alguma explicação racional, mas nada faz sentido. Desde aquela noite, tive que aceitar que há coisas que não entendemos, coisas que não pertencem ao nosso mundo. E, sinceramente, espero nunca mais cruzar com algo assim, porque da próxima vez, talvez eu não tenha a sorte de sair vivo. Relato do soldado da data, 14 de junho de 2023. Local: Três Corações, Minas Gerais. Sou soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Há 8 anos, patrulho as ruas de Três Corações, uma cidade pacata, conhecida mais por ser a terra natal de Pelé do que por qualquer outro motivo. Mas essa cidade esconde algo sombrio. Algo que eu nunca acreditei até a noite do último sábado. Era por volta de 1h da manhã. Meu parceiro, Oliveira e eu fomos chamados para atender uma ocorrência em uma fazenda afastada, na zona rural. A denúncia dizia que havia gritos e luzes estranhas vindos da antiga fazenda dos Maciel, um lugar abandonado há décadas, conhecido pelas histórias que circulam entre os moradores mais antigos. Chegando lá, a sensação de mal-estar foi instantânea. O vento parecia cortar a alma, e o silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som de nossos passos sobre o cascalho da estrada. O casarão estava em ruínas, com a vegetação tomando conta de tudo. No entanto, o que chamou a atenção foi a luz amarelada que brilhava nas janelas do andar superior. Algo impossível em um lugar sem energia elétrica há tantos anos. Oliveira sugeriu que chamássemos reforços, mas eu, teimoso, disse que não era necessário. Entramos. O cheiro de mofo e podridão era tão forte que quase nos fez vomitar. Subimos as escadas que rangiam sob nossos pés, cada passo acompanhado por uma sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado. Ao chegar ao topo, a luz desapareceu, deixando-nos na escuridão total. Acendemos nossas lanternas e no feixe de luz vimos algo que me arrepia até hoje. No chão, havia velas apagadas, dispostas em um círculo, e no centro, um antigo espelho, sujo e empoeirado, mas ainda intacto. No reflexo, não víamos nós mesmos, mas sim uma figura alta,
encapuzada, com olhos brilhando em um vermelho intenso. A figura levantou o que parecia ser uma mão, e um frio glacial percorreu meu corpo. Oliveira congelou. Eu consegui dar um passo para trás, mas antes que eu pudesse falar, o espelho se estilhaçou e fomos jogados para trás por uma força invisível. Caímos pelas escadas e o próximo minuto foi um borrão de dor e desespero. Quando finalmente nos levantamos, a casa estava novamente em silêncio, mas um sussurro indistinto ecoava ao nosso redor. Corremos para fora, sem olhar para trás. Eu não acreditava no sobrenatural antes daquela noite. Mas agora, toda vez que fecho os olhos, vejo aquela figura no espelho, sinto seu olhar queimando minha alma. Nos dias seguintes, Oliveira pediu transferência. Eu permaneci, mas com um peso que nunca senti antes. Hoje, evito passar perto da fazenda dos Maciel. E se você é de Três Corações, meu conselho é o mesmo. Não se aproxime daquele lugar. Algumas coisas não podem ser explicadas, e às vezes é melhor não saber o que realmente existe no escuro. Esse é o tipo de experiência que me faz questionar o que é real e o que não é. O que sei é que, naquele momento, eu e Oliveira vimos algo que desafia toda a lógica e o treinamento policial. E, francamente, espero nunca mais passar por isso. Relato anônimo de um policial. Data: 1980. Local: Escola Municipal São José, interior de São Paulo. Nunca fui homem de acreditar em fantasmas ou coisas do tipo. Sempre fui mais racional, acreditando apenas no que posso ver, tocar e prender. Mas naquela noite, algo aconteceu que mudou minha visão para sempre. Uma coisa da qual eu ainda tento fugir em pensamento, mas que, inevitavelmente, me persegue. Era uma noite fria de junho de 1980. Eu estava de plantão, patrulhando as ruas do bairro em uma rotina tranquila, até que o rádio da viatura estalou com uma chamada urgente. Havia um relato de gritos e sons de luta nos fundos da Escola Municipal São José. Era uma escola antiga, construída nos anos 1940, cercada de histórias e lendas que os mais velhos adoravam contar. A maioria delas eu achava bobagem. Cheguei lá em menos de 5 minutos. O portão dos fundos estava entreaberto, o que já me deixou em alerta. Desci da viatura e segui a pé. Os gritos haviam cessado, mas o silêncio era ainda mais perturbador. Quando passei pelos portões, um cheiro de ferro denso e nauseante invadiu minhas narinas. À frente, nos fundos da escola, vi o corpo de uma mulher jogado ao lado de um muro. Ela estava de bruços, e quando me aproximei, percebi que havia uma poça de sangue ao seu redor. Virei o corpo com cuidado. Seu rosto estava desfigurado por golpes violentos, como se alguém tivesse usado algo pesado para acertá-la repetidamente. Seus olhos, embora vazios, pareciam carregar um grito congelado. Não havia nenhum documento, nada que indicasse quem ela era. Apenas uma sensação perturbadora de que algo muito errado havia acontecido ali. Chamei reforços, mas enquanto esperava, comecei a investigar o local ao redor. Nenhuma pegada, nenhuma testemunha, nada além do corpo ensanguentado e do silêncio da noite. Quando os outros policiais chegaram, iniciamos a busca por qualquer indício, mas tudo foi em vão. O caso foi registrado, mas nunca houve uma solução. A identidade da mulher e o assassino permaneceram um mistério. Nas semanas seguintes, os professores e alunos começaram a relatar eventos estranhos dentro da escola. A princípio, eram apenas murmúrios, passos que ninguém fazia, risos infantis no corredor, mesmo com a escola vazia. Mas então, as coisas pioraram. Professores começaram a ver vultos passando pelas janelas das salas, ouviram gritos abafados durante as aulas, e as crianças reclamavam de um fantasma que as observava durante o recreio. Mesmo assim, nada me preparou para o que eu vivenciaria na noite de 15 de julho. Eu estava de ronda e o tempo estava se arrastando. Era quase 11 horas da noite quando decidi passar pela escola. Desde o incidente, eu tinha evitado aquele lugar, mas algo me chamou naquela noite.
talvez a necessidade de resolver algo dentro de mim, ou talvez pura curiosidade mórbida. Quando passei pelos fundos da escola, onde o corpo havia sido encontrado, vi um vulto encostado no muro, imóvel, como se me esperasse. Parei a viatura, desci com a lanterna e apontei para o local. O vulto desapareceu, mas o que se seguiu ainda me causa calafrios só de lembrar. Um choro abafado começou a ecoar do outro lado do muro, seguido por gritos de terror. Os mesmos gritos que eu ouvi naquela noite, semanas atrás. Corri para o local, certo de que encontraria alguém em perigo, mas ao virar a esquina do muro, não havia ninguém. Nada além da escuridão e do frio da noite. De repente, senti uma presença atrás de mim, como se alguém estivesse a centímetros de distância, respirando pesadamente. Meu coração disparou. Virei-me rapidamente, mas novamente, nada. Apenas o vazio. Eu nunca voltei àquela escola depois disso. Pedi transferência para outro distrito, alegando razões pessoais. Aquela noite me mostrou que existem coisas que vão além da compreensão humana. E o pior de tudo é saber que essas coisas permanecem, mesmo que as ignoremos. Hoje, quando passo por alguma escola antiga ou ouço histórias sobre lugares assombrados, meu estômago se revira, porque no fundo, sei que não são apenas histórias. Sei que naquela noite, em 1980, eu toquei algo do outro lado, algo que jamais deveria ter despertado. E isso é algo que nunca esquecerei. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!